Tudo bem, meus irmãos? Estamos aqui, voltamos mais uma vez, né? Prazer imenso estar aqui à frente desses equipamentos para que possamos transmitir as boas novas, a verdade do Pai do Messias, né? Muito boa noite para você que está aí, muito bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas é um prazer imenso estarmos aqui, juntamente com a minha futura esposa, Carolina. Assim seja. Assim seja, assim será. Muito boa noite. Bom, e hoje vamos falar de Sobre algumas verdades. verdades, dúvidas de algumas pessoas, irmãos novos que estão chegando para a família, Dúvidas, né? muitas dúvidas das quais eu tive por muito tempo. Exatamente. Boa pergunta. Vamos lá, vamos entrar nesse tema aqui para aproveitar aqui o assunto. Quais foram as principais dúvidas que você teve relacionado o discernimento para saber se aquela mensagem tinha vindo do pai Certo. ou aquela ação tinha vindo do pai, né? Ou se não tinha vindo do pai. Qual que era a maior dificuldade de conseguir entender isso? Não deixa eu esquecer a sua pergunta, tá? Para todo mundo entender como que eu acho, como que eu tive opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. É que eu tava analisando, eu nasci no lar cristão, então eu sempre fui cercado de líderes e tudo mais, aquela coisa toda, e eu sempre fui a ovelha, né, meio rebelde, que ficava questionando as coisas, e as pessoas ficavam mas eu sempre fui muito questionadora. E aí, quando eu digo no lar cristão, no lar de religiosos, né? E aí a gente, depois que acaba despertando, entende que na verdade isso era enfim, deixa isso para uma outra parte. E aí eu questionei os 500 anos do Evangelho, Do protestantismo. do protestantismo. E tinha uma pessoa, não vou citar nomes, preparando ali um folder, né? E eu falei assim, mas só tem isso de tempo? Mas peraí, o Messias veio 2000 anos atrás. como assim? Então, da onde? Aí eu comecei, eu já era muito inconformada. E aí eu comecei, e eu percorri até chegar o momento de agora, desde que a gente tá junto, a gente compactava de muitas coisas, mas ele me trouxe a visão de muitas coisas por conta de uma jornada que ele já tinha percorrido há um tempo. E eu caí, quase que eu caí nas garras ali de outras religiões, porque eu fui estudar. Falei, não, peraí, se a gente só tem 500 anos, o que que veio antes? Da onde saiu isso? Aí eu passei por toda Roma, né, toda a criação, por toda a fundação. Fui para o judaísmo, não que eu fui para essas religiões, eu comecei a estudar, que eu sou muito curiosa, né? E aí eu fui fazer hebraico, fui estudar todos os tipos de idiomas da época que vocês possam imaginar. E aí é impressionante, porque se você não tem alguém ali, ou o próprio pai te cutucando ali, você acaba caindo. E eu comecei a questionar várias coisas. Eu falei, não, é aqui. Não, peraí, não é esse caminho. Porque a gente fica a vida inteira vendo que o que tá aqui é realmente do jeito que tá aqui. E sim, só que eu fiquei num questionamento mais dual, por exemplo. Ah, entendi a verdade. Então, o ser humano, ele passou pelo que ele passou no Antigo Testamento por causa do pecado, o próprio pecado. Então, o pai estava Deus, né, tava punindo as pessoas, e eu comecei com esses questionamentos, eu me deparei com uma parte da verdade, e aí eu peguei e comecei a questionar, eu comecei a aceitar que o que estava no Antigo Testamento vinha do Pai, que na verdade a gente já sabe hoje que não é assim, mas por conta do pecado. E eu falava até para ele, eu falei, não, eu sei do que você está falando, mas é porque o homem provocou isso, né? O pecado afastou, então era justificável as coisas que aconteciam ali de um Deus vingativo, aquela coisa toda por conta do próprio pecado. Até eu saí um pouco dessa zona de conforto que as pessoas ensinam para aquela parede amarela. Então a gente cresce sabendo que é aquela parede amarela. Mas se a gente crescesse sabendo que ela era verde, a gente ia falar que era verde. E aí eu entrei em choque, em colapso, porque eu falei, não consigo acreditar que existe um pai que não tem um poder sobre essa terra. E aí a gente começa a abrir a mente de um jeito que é o que a gente vai falar. Como é que eu posso identificar e aceitar aqui o que é do pai e o que não é do pai? Mas foi uma briga. Um troço assim, uma reviravolta. Mas eu sempre fui muito inconformada. Então já foi um pouco mais acessível para eu poder chegar nisso. Agora é com você. Eu resumi, né, amor? Bem resumido. Sim. Essa foi uma das principais dúvidas, né, que Foi. tinham no começo. Como assim, né? Existe mesmo esse conflito, tá? Para você que não está nos ouvindo aqui, está se libertando das religiões, está se libertando e se lavando no sangue do Messias, né?
fazendo a prática do principal batismo, tá? Que não é esse batismo na água. Depois a gente vai falar sobre isso também, um tema muito bom. Antes sobre só de batismo. você continuar, não queira te atrapalhar, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas, elas entram nesse questionamento e vira ateu. Não existe. Não. Tem essa pegadinha também, ou vai para uma outra religião ou vira ateu, ou acorda para a verdade, que são os poucos. Exatamente. Sabendo disso, Sim. o Pai, pela sua onisciência, ele deu o poder para o seu filho na terra. E ele já sabia o plano dos caídos. Porque ele revelou em Apocalipse, olha, o Pai vomita quem é morno. Ok, você tem que ser quente. Ou você acredita ou você não acredita. Agora, morno, acreditando que, vamos dizer, Deus, né, que é a linguagem popular de hoje, que Deus falava que ele era a vida e mesmo a hora ele tirava a vida. Deus falava que não podia matar, mas na hora ele ordenava que matasse o povo, ou alguém que pecasse, ou alguém que caísse, né? Então, E eu justificava isso, né? Aí Falando vem- assim, né? Pra ter ordem. Aí vem aquela teoria, né, que eu posso dizer aqui que é diabólica, pessoal. Diabólica, meus irmãos. A teoria da dualidade, Nossa. ok? Não se deixe levar por essas falácias. Isso aí é uma heresia que está no meio das pessoas que procuram buscar o verdadeiro Pai e acabam caindo por esses caminhos. Que é o que eu quase fui. Justificando que existe um Deus bom e ruim. Que Isso. ele, Exatamente. Aí você se torna morna. E morna, Exato. o Pai vomita. Entendeu? E anula o sacrifício do Messias. Exatamente, entendeu? O Pai vomita. Ou você acredita ou você não acredita. O morno não. Então, por isso que tá tudo misturado. No Velho Testamento, principalmente, profetas verdadeiros e profetas falsos. Verdades e mentiras. Nesse livro aqui, Bíblia, tá escrito verdades e mentiras. Sabendo disso, o Pai, pela sua onisciência, deu o poder ao seu Filho e ele nos deu um código. Isso que é o mais legal. O Messias nos passou um código. Pega o código. Pega o código aí, meus amados. Meu amado, minha amada que você está vendo aqui no vídeo. O Messias nos deu uma chave. Vem cá, eu quero chamar a atenção para vocês. Olha só, mas a atenção de vocês aqui agora nesse vídeo. Só existe um único caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, é por ele o caminho. Não adianta se percorrer profetas, não adianta se percorrer patriarcas, não adianta, é ele o caminho. Se ele falou que ele é o único caminho, ele é a única verdade. Ele é o único que nos dá a vida. Então, para que nós possamos entender, nós temos que buscar a água da fonte. Sim. Ele mesmo falou que se vocês... eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Né? E ele falou, aquele que crê em mim, ou seja, nas minhas existências, aquele que crê em mim, deste fluirão rios de águas vivas. Então vamos atrás dele. O que nós vamos falar aqui foi palavras do Messias. Sempre ligado a ele. Sempre ligado a ele. E ele nos deu um código para identificar um fruto bom e um fruto mau. Simples. É só analisar. A árvore é analisada pelos frutos. Conhecereis a árvore pelos frutos. Ok, beleza, eu vou analisar um fruto. Certo? Como que eu vou saber distinguir se o fruto vem do Pai ou se o fruto não vem do Pai? Simples, meus amados. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos, nosso Pai entregou por intermédio de anjos. Um anjo veio e passou os 10 mandamentos, tá? Para no caso Moisés que estava ali. Não foi diretamente para o nosso Pai, porque Estevão denunciou isso. Não foi o nosso Pai que passou. Foi um anjo, por intermédio de anjos, tá? O nosso Pai passou os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos o Messias resumiu. Amor ao Pai, amor ao próximo. Sim. Vamos um pouco mais além? Quem que veio para matar, roubar e destruir? Uau. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quem que é o ladrão? Quem que é o ladrão? O ladrão é usado por quem? Vocês entendem? Então vamos lá. Vamos identificar aqui profetas que vieram e tiveram bons frutos, falando do Velho Testamento. Sim. Depois a gente passa pro Novo. E profetas que fizeram bons frutos. Aquele que matou, roubou, destruiu e fez sacrifício, não é profeta do Pai. Simples assim. Quer saber se o profeta é verdadeiro ou falso? Passa o profeta na peneira. Vai ler os profetas. Sem preguiça. Até agora você ficou no sistema religioso sendo enganado por homens que não te incentivavam a ler. Eu estou te desafiando. Pega o Velho Testamento, lê os profetas. Leia sem preguiça, leia de forma linear.
vocês vão reparar que aquele que matou, aquele que roubou, aquele que destruiu e prestou sacrifício, não provém do nosso Pai. Isso é um bom paradigma, não é? Porque a gente entende. Eu consegui tirar isso da minha cabeça quando eu entendi sobre simbolismos, que aí fica mais fácil para a pessoa se libertar, por exemplo. Ela fica ali se justificando que tem, por exemplo, sacrifício, né? E depois elas colocam como nós somos o sacrifício vivo, enfim, aquela coisa toda. Quando a gente entende o verdadeiro sacrifício do Messias, em que ele veio rasgar essa separação entre o homem e o Pai, a gente entende que ele nos deixou livres de qualquer tipo de simbolismos. Então, isso fez com que eu entendesse que isso não existe, que isso era errado. Então, ele veio mostrar que aquilo que o homem estava fazendo simbolicamente não era o que levava ao Pai. Então, esse foi um ponto principal que fez eu falar, opa, para me desprender um pouco do que a religião colocou na minha cabeça, entendeu? Sim. Como foto, sal, não sei o quê, e mais um monte de outras coisas, a própria Santa Ceia. Enfim, continua. É um tema legal também pra gente discutir depois sobre Tem Santa Ceia. muitos temas, né? Você que tá chegando aqui agora, fica aqui no canal, assista, acompanha nossos vídeos. Não tem como as minhas palavras você ter como verdade absoluta. Nós estamos aqui na intenção de fazer com que você se desperte, crie curiosidade e vá pesquisar. Como nós fizemos. Como né? nós fizemos. É pegar a escritura e ler. Só que antes, é importante vocês virem aqui como saber ler, como saber discernir o bom e o ruim. Né? Como saber discernir um fruto saboroso, um fruto maduro para um fruto podre. Profeta verdadeiro para um profeta falso. Frutos bons e frutos maus. Atitudes, certo? Sim. Aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Aquilo que vem do Pai e aquilo que não vem do Pai, mas vem disfarçado que é. Sim. Vocês vão saber também conseguir identificar, mas não porque eu tô falando. Amor, deixa eu até fazer uma pergunta pra você, que é uma dúvida que eu tinha, que eu acho que todo mundo vai falar. Tá, então por que ele permitiu, né? Que ele não fez nada pra então... Por que ele permitiu, então, que tudo isso fosse colocado aí? E por que ele não intervém? Por que existe, então, toda essa história e deixou a gente acreditar nisso? Exatamente. Essa é a dúvida de muitas pessoas. Falar, por que então existe fome no mundo? Por que existe tanto sofrimento, tanto caos, né? Tanta angústia, tanta doença? A própria mentira ali. Exatamente. Porque então, se fosse... Então por que existe tanta mentira aqui, então? Tantas adulterações? Por que o Pai permitiu adulterar a palavra dele, né? Não, a palavra dele é o Messias, não é isso aqui. É o Né? Messias. É o Messias. Então, nós vamos discutir tudo isso ao longo do vídeo, né? Temos alguns minutos aqui ainda pela frente. Temos. A questão é que nós nascemos num mundo de vazio, num mundo de dor, num mundo de trevas. Há 2000 anos atrás, nosso irmão Paulo falou que o mundo jaz no maligno há 2000 anos atrás. Nós nascemos 2000 anos pra frente. Sim. Você acha que o mundo tá no benigno agora? Ou só piorou? Só piorou, né? Então, esse mundo que nós estamos aqui é um mundo onde tem seres humanos que nasceram, estão vivendo juntamente com os que foram destituídos da glória do nosso Pai. Sim. Destituídos do reino, porque lá em cima eles quiseram ter o quê? Adoração. Eles quiseram glória para eles. Eles quiseram poder, eles quiseram ter o direito também de criar algo. Sim. Eles queriam ser semelhante ao Pai. E essa autoridade o Pai não dá para ninguém. Não dá. Exceto pro Messias depois que fez o sacrifício. Né? Sim. Agora, eles não tiveram adoração, não tiveram seguidores lá em cima, entre aspas, né? Vamos dizer assim. E o Pai simplesmente, pelo amor dele, tá? Porque se ele fosse fazer justiça ali na hora, tinha jogado ele diretamente no lago de fogo. Só que os anjos que tivessem visto isso, o que os anjos iam pensar? Não, eu vou, vai ter medo, temor? Eu vou servir o Pai por medo, por temor. O Pai não quer que ninguém serve ele por temor. Até porque o Pai e o Messias são servidor. O Pai e o Messias, eles são servidores. Coloca tanta coisa em jogo, até as pessoas quando servem a algum Deus específico que cobra isso. Cobra a vida, cobra não sei o quê. Exatamente. Indulgências, né? Sacrifício, dinheiro, enfim. E o nosso Pai pegou esses anjos que se rebelaram, colocou aqui na terra e deu um prazo para eles de 7 dias. Você vai entrar nesse assunto já? Cara, de 7 dias, ou seja, 7.000 anos. Só que eles já estavam vivendo no reino do céu. Então eles vieram para cá com uma capacidade mental muito grande.
absurda. Absurda. Eles são extremamente inteligentes. Do primeiro que foi julgado até o último. Todos são extremamente inteligentes. Todos. Sem dúvida alguma disso. E quando eles vieram aqui para a Terra, eles sabiam que o ser humano ia nascer aqui. Essa Terra, o Nosso Pai deu para eles. Então, tudo que tem aqui nessa Terra e tudo que acontece aqui, que nasce, que brota, é deles, está no poder deles durante esse tempo. E tudo isso a gente ainda vai conversar muito em outros vídeos e tá tudo na Bíblia. Exatamente. Tem tudo então, exatamente. Então, o nosso Pai permitiu lá no princípio que eles dominassem essa Terra. E se eles dominassem essa Terra do começo ao fim, nenhuma carne ia se salvar aqui. Nada. Porque imagina só, se você tem uma fazenda, certo? Aí você tem ali um casal de um boi e uma vaca, certo? Tá na sua fazenda. Nasceu um bezerrinho. De quem que é esse bezerrinho? É do dono da fazenda. Por quê? Porque nasceu ali dentro. Assim é o ser humano. Todo ser humano que nasce aqui é dele. Tudo é dele. Tudo. Ué, não está escrito que quando o Messias subiu, tava no deserto orando, ele não levou ele no monte, no alto de um monte, mostrou todos o quê? Todos os reinos dessa terra e ofereceu para o Messias. Ele falou, tudo isso foi me dado. É verdade. Mas se você prostrares e me adorares, eu vou te dar. Levou ele na onde? No pináculo do quê? No templo. Ofereceu adoração para ele. Falou assim, ó, se prostrares e me adorar, tudo isso aqui vai ser seu. Ele tentou corromper o Messias, né? Mas caiu do cavalo. Caiu do cavalo, bem pois é, caído. Pois é, né? Depois o Messias repreendeu, ele foi embora e os anjos vieram, né? Os anjos do nosso Pai vieram e serviu o Messias. Sim. Ok? Então, durante esse período, tudo que tem aqui é dele. Então, o nosso Pai não tem... Nosso Pai, na verdade, o nosso Pai tem permissão, mas ele vai cumprir com a palavra. Sim. De não intervir até que dure esses 7.000 anos. Até no começo ali do milênio. O famoso livre-arbítrio, né? Isso, o famoso livre-arbítrio. Entende? Agora, as pessoas perguntam, mas por que então que eu sofro? Por que tem isso no mundo? Por que tem essa desigualdade, essas doenças? Foram tudo eles que criaram. O nosso Pai não pode intervir por respeito à palavra dele. Porque ele falou que durante esses 7.000 anos o ser humano ia nascer aqui, ia conhecer os caídos, os anjos que estão no reino do céu, ia assistir para ver o que eles iam fazer. E aí depois o nosso Pai vai dar a justiça. Sim, isso não significa que a pessoa não tenha que orar, buscar e o Pai... Exato. Né? Não está perdido. É, se tivesse perdido, se tudo isso aqui que a gente está vivendo, esse reino aqui, que a Terra não é um planeta, tá? É um reino. Se tudo que nós estivéssemos aqui vivendo não tivesse sido arquitetado lá em cima, um plano de resgate, para que o ser humano que estivesse aqui fosse resgatado, porque nenhuma alma se salvaria. Vamos dizer assim, alma, né? Sim. As pessoas, ninguém ia se salvar. Sim. Então o Messias veio aqui para nos resgatar, para mostrar e apontar na cara deles, ó, tá vendo esses caras aí, ó? Não confia neles não. Para quem o Messias falou? Para quem que o Messias falou, assim, ó, essa raça de víbora aí, ó. Tá vendo esse povo aí, ó, que tá aí no comando? Esses líderes religiosos, raça de víboras, serpentes, né? Voz tende pro pai o diabo. Nossa. Né? Que ele foi mentiroso e desde o princípio foi homicida e nunca se firmou na verdade, porque nele não existe verdade. Sim. E aquelas pessoas com a qual ele estava dirigindo essa palavra chamou de filho do diabo. Você entende? Então o Messias veio para cá para desmascarar essa corja. Que eles estão no poder. Até hoje eles estão no poder. Nós vamos mostrar para você, calma. São 2.000 anos de engano, até mais. Não tem como falar tudo em um vídeo só. Não, e eu sei que às vezes a pessoa escutando isso, fala, que vai passar milhares de coisas na sua cabeça, do tipo, nossa, que blasfêmia, que heresia, que endemoniado, sendo que o próprio Messias foi considerado como uma seita, chamado de Beelzebul, por falar justamente as mesmas coisas que a gente está falando. Estevão foi morto por causa disso, um monte de coisa. Tem que se permitir, que foi o que eu fiz, o que ele fez e que milhares de outras pessoas também fizeram. Tem que se permitir para poder, sabe, tirar as vendas e evoluir nessa questão espiritual, porque isso é importante. Então vai chegar um tempo que não tem mais escapatória, né? Exatamente. O Pai não terá o culpado por inocente. O inocente por culpado. Né? Enfim, são assuntos, tá, que precisa sim ter muita humildade para poder parar e ouvir. Porque a impressão que você está tendo aí, você que está nos ouvindo pela primeira vez, e está aqui até agora nesse vídeo, é que nós somos endemoniados mesmo.
Eu já Tá pensei cheio. nisso. Exatamente. Não Quando, dele, tá? quando eu vi lá atrás, né? Depois nós vamos contar um pouco da história, como foi nosso Sim, despertar, muitos nossa. anos atrás, né? Passa de décadas que nós já sabemos, né? Nós E a estamos gente aí. vai sempre se aprimorando, É. permitindo, Exatamente. tirando o ego. Então nós estamos totalmente libertos. Totalmente libertos. E nós queremos também libertar vocês da mão dos caídos. Sim. Fique com a gente aqui no canal, acompanhe os vídeos. Nos próximos vídeos a gente vai entrar um pouco mais a fundo com detalhes do que aconteceu. Então fique aqui, tenha um despertar. Eu convido você a trazer um amigo, trazer uma irmã, trazer um primo, um tio, a família, para poder nos assistir, tá? E se alimentar do pão puro e verdadeiro. Não é o pão que eu tô dando não, tá? É o pão do Messias. Ele nos ensinou a identificar o que vem do Pai e o que não vem. É o tema do próximo vídeo. E nós vamos pegar alguns profetas e alguns feitos que o sistema religioso enaltece e nós vamos desmascarar Falar sobre aqui. isso. Vamos falar sobre isso. Fica aqui no próximo vídeo, não perca. E se te chamarem de alguma coisa, e se você compartilhar, não fica Isso, aqui, deixa. não, fique tranquilo. Não fica discutindo também. Se te chamarem de demoniado, você só pensa numa coisa. Eu tô no caminho certo, porque o Messias foi chamado de demoniado. De Beelzebul. Então você tá no caminho certo. Então tá muito certo. Ele falou, o mundo não vai me aceitar. E não vou aceitar vocês também. Então, se não estiver aceitando vocês também, saiba disso, vocês estejam no caminho certo. Tá bom. A luz não se combina com as trevas, né? Esse é um convite especial da nossa parte. Então, próximo vídeo fica aqui, a gente vamos mostrar algumas pessoas que o sistema religioso enaltece e vamos procurar os frutos de Abraão, não é que o sistema religioso fala muito? Sim. De Abraão, Isaac, Todos eles. Jacó, né? Que vai dar uma visão pros de Vai hoje dar uma também. visão de hoje, Moisés, Josué, né? E alguns profetas, até chegar aqui o Messias, tá bom? Muito obrigado por estar até aqui. Um abraço, fica na paz, nosso Pai, a paz, nosso Messias. Ai, tchau, tchau.